capítulo 14, do 1 ao 9. Vai ser uma leitura um pouco extensa, mas com certeza Deus terá uma palavra para mim e para ti. Também queria cumprimentar o nosso querido pastor Abraham Robson Ferreira, o nosso presidente, o nosso pastor presidente, a sua digníssima esposa, a pastora Norma Mendes, que estão ali no Brasil, desta feita no Brasil, através de algo que aconteceu a um familiar da nossa pastora. O seu pai veio a óbito e eles tiveram que acorrer ali àquela nação. O nosso querido pastor, que hoje é a nossa pastora, que estavam também a ver o culto desta manhã, e creio que também não será diferente desta feita, porque o nosso pastor, sempre em qualquer lugar que está, ele está sempre com o coração, sempre na obra ao qual lhe foi confiada. Este culto, irmãos, às vezes achamos que está a ser feito a partir do dia de hoje. Este culto começou há 12 anos atrás, quando o nosso pastor presidente, a sua esposa e os seus 2 filhos colocaram os seus pés aqui nesta nação e colocaram os seus joelhos, respectivamente, para orar por mim e orar por cada um dos que estão aqui nesta noite. Portanto, os cultos não são ao acaso, são programados pelo Senhor Espírito Santo. 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 1. Quem abriu, diga amém. E Abias dormiu com seus pais, e o seu filho reinou em seu lugar nos seus dias. Esteve a terra em paz 10 anos. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas, e cortou os bosques. E mandou a Judá que buscassem ao Senhor, Deus dos seus pais, e que observassem a lei e o mandamento. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens do sol, e o reino esteve quieto diante dele. E edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Agora guardem este versículo, versículo 7. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades e cerquemo-las de muros, torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está quieta diante de nós. Pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamo-lo e deu-nos repouso em redor. Edificaram, pois, e prosperaram. Tinha, pois, Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam pavés e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam de arco. Todos estes eram varões valentes. E Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. Até aqui, meus irmãos. Meus queridos e amados irmãos, servos do Senhor, Igreja de Cristo, orando eu a Deus, pedi uma palavra ao Senhor para os nossos corações. Aqui nos fala de um rei que se chamava Asa. Asa era a 5ª geração de Davi. Davi, Salomão, Roboão, Abias e Asa. Asa agora era o filho primogênito de Abias. Era um príncipe, o mais velho do seu pai. Seu pai Abias agora havia morrido, e o príncipe se torna, a partir do momento que Abias ele morre, ele vai a óbito, um príncipe ele se torna rei, e coube a Asa ser o rei de tribo de Judá, ser o rei de um reino que seria o reino do sul.
estava dividido neste momento Israel em o reino do norte, o reino do sul. O reino do norte por 10 tribos e o reino do sul, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E agora este rei, ele se torna este príncipe, ele se torna rei. E quando ele começa a governar, quando o empossam a rei, ele começa a olhar para o reino e começa a ver que nem tudo estava bem. Ele começa a olhar para o reino ao qual Deus lhe confiara, e ele começa a ver a idolatria que se tinha disseminado sobre o seu reino, sobre o reino ao qual Deus lhe confiara. E ele começa a ver que havia postos ídolos, que havia altares, que havia idolatria praticamente sobre todo o reino que lhe estava a ser confiado, que lhe tinha sido confiado pelo próprio Deus. Aqui eu paro por um instante e pergunto a si, a você que nos visita, a você que já faz parte desta congregação, a você que é servo, se quando você por momentos chegou no seu local de trabalho, por momentos chegou a uma cidade, por momentos chegou à sua casa e você viu tudo bem, estava tudo bem naquele lugar, ou está tudo bem naquele lugar ao qual Deus lhe tem confiado. Esta palavra hoje vai ao encontro do ensino para os nossos corações, porque nós vimos que no final desta palavra, ao qual nós lemos que Asa ele vai ser invadido, por assim dizer, por um rei com cerca de 1 milhão de homens de guerra, 1 milhão de homens que viriam para destruir o seu reino, que viriam para destruir tudo aquilo que ele conquistou, tudo aquilo que Deus lhe dera. É necessário, irmãos, nós muitas das vezes aprendermos, porque Deus nos dá grandes vitórias ao longo da nossa vida, mas sabendo que temos de estar sempre preparados para a guerra, para as batalhas que se avizinham. Batalhas que muitas das vezes, elas não são batalhas físicas, elas são batalhas espirituais. E quem sabe você que está aqui, que está tudo bem dentro da sua casa, mas que daqui a 1 ano, 2 anos, 6 meses, 10 anos, vem 1 milhão de inimigos contra si, 1 milhão de problemas, e que você tem de estar perfeitamente balizado na palavra para poder suportar toda e qualquer dificuldade. É então que vimos que Asa, que sabia que o reino estava a passar por uma tremenda dificuldade, por causa que o seu reino ele estava a praticar em sua grande maioria a idolatria. Então Asa, o rei Asa, ele vai proclamar em todo o reino e vai fazer o que era reto aos olhos do Senhor. E fazer o que é reto aos olhos do Senhor, irmãos, é nos entregarmos a Deus na nossa totalidade. É nos entregarmos o nosso corpo, a nossa alma e fazermos o que é bom a Deus. E para fazer o que é bom a Deus não basta mostrar apenas o nosso exterior, mas principalmente mostrar quem somos interiormente. Então Asa vai mostrar aquilo que ele sentia por Deus e começa a proclamar ao povo, a proclamar aos seus soldados, a proclamar aos seus generais para que viessem a retirar os altares dos deuses estranhos, para que viesse a quebrar todos os altares, a quebrar todas as estátuas. E ele cortou bosques, ele cortou imagens que na altura muitos eles adoravam a um Deus do sol, e ele destruiu tudo. Ou seja, Asa, ele vai ter de ir ao encontro de uma multidão de homens que já estavam a adorar a outros deuses. Às vezes é fácil estarmos na casa de Deus e estarmos entre homens e mulheres que eles amam o mesmo Deus, amam o mesmo Senhor, se entregam àquele que verdadeiramente criou os céus e a terra. Agora fazer como Asa, chegar dentro de um reino, um príncipe novo, que era um príncipe novo que se torna rei, e ele chega ali, a primeira coisa que ele faz é retirar. Ele foi contra princípios de homens que já tinham instituído que o Deus deles não era o mesmo Deus do rei de Asa. Mas irmãos, este homem com a sua coragem, este rei com a sua coragem, ele vai agora acabar com toda aquela idolatria.
E nós temos que ver que quando o povo enfraquece e se esquece do Senhor, sempre Deus levanta alguém para dar uma nova oportunidade. Por momentos nós podemos falhar, por momentos nós podemos nos esquecer, quem sabe, mas sempre Deus levantará diante de ti alguém para que tu venhas novamente a ter lugar na presença do Senhor, para que venhas a ter uma nova oportunidade diante do Senhor. O mundo precisa de homens como Asa, o mundo precisa de homens, irmãos, de homens jovens como Asa, com coragem, homens que não têm medo de ir contra a maldade, não têm medo de ir contra a idolatria, não têm medo de quebrar os altares de deuses estranhos. Quantas igrejas idolatram a pastores? Quantas igrejas idolatram a levitas? Quantas igrejas idolatram o dinheiro? Quantos homens, quantas mulheres idolatram a jogadores, a cantores, quem sabe, a homens, a empresários? Vocês sabem, irmãos, que tudo isso é normal no mundo. É normal para aqueles que vivem no mundo. Mas para que nós, que servimos a Cristo, que servimos ao Senhor, sempre, constantemente, temos que estar com a visão, com os olhos colocados no céu. Com os olhos colocados em um novo céu e em uma nova terra. O rei Asa sabia da importância de ele e o seu povo retornar para Deus. Irmãos, a importância do ser humano retornar para Deus, a importância de o mundo ele retornar para Deus. Existem bilhões de seres humanos que necessitam urgentemente de retornar para Deus, porque eles idolatram a outros deuses, porque eles levantam altares a deuses estranhos, porque eles olham para uma estátua e começam a idolatrar aquela estátua. Fazer como Asa é enfrentar muitas vezes o nosso próprio eu, é dizer: Senhor, eu quero fazer algo contigo, me dá forças para que eu possa fazer algo para ti, Senhor. Às vezes, irmãos, a paz só acontece na decorrência da sua entrega a Deus, e a sua entrega ao Senhor é acompanhada de bênçãos que são fruto da sua própria obediência. Através da obediência de Asa, quando ele toma conta de todo aquele reino, algo vai acontecer naqueles anos, irmãos, porque aqueles reinos andavam sempre, o reino do norte, o reino do sul, com outros países, andavam constantemente em guerra. E para que essa guerra acabasse, Asa ele tinha que fazer algo de extraordinário, que era se entregar a Deus e entregar o povo que lhe fora confiado a Deus, para que na decorrência dessa própria confiança que ele estava a ter diante de Deus, mediante essa entrega que Asa ele estava a entregar a Deus, Deus lhe pudesse dar paz no seu reino. Talvez alguns estejam aqui, estejam a ouvir esta palavra e não tenham a verdadeira paz na sua casa, no seu reino. Não tenham a verdadeira paz no local do seu trabalho. Onde quer que você vá, muitas das vezes algo acontece que você não consegue discernir até o dia de hoje, porque não vive uma vida que verdadeiramente agrada a Deus. Mas para que algo venha a mudar na sua vida, como mudou na vida do rei Asa, onde Deus lhe começa a dar paz, para que ele pudesse preparar o seu reino, para que ele pudesse preparar o seu povo, para que ele pudesse preparar os seus soldados, ele teve que se entregar a Deus e retirar tudo aquilo que era estranho aos olhos de Deus. Talvez a paz que você não teve até os dias de hoje seja porque você, alguns dos que aqui estão, ou alguns dos que nos estão a ouvir nesta noite, ainda não retirou os altares que você tem na sua casa, ainda não retirou os altares que você tem dentro do seu coração. Verdadeiramente você
levantou a sua mão. Não, eu levantei a minha mão, eu aceitei a Jesus. Mas aceitar a Jesus é uma coisa, irmãos. Agora limpar o coração e entregar o coração ao próprio Deus, entregar a sua alma a Deus e confiar a sua alma a Deus é outra coisa. É por isso que Deus vai dar a paz necessária a este homem que sabia que aquele povo constantemente andava em guerra, que aquele país andava em guerra e que ele precisava da paz de Deus. Ele precisava que Deus lhe confiasse 10 anos da sua vida para ele preparar todo o reino, para ele preparar todas as cidades para poder lutar contra os seus inimigos. É necessário, irmãos, que nós deixemos esta palavra falar aos nossos corações. Nos entregarmos a Deus é Deus nos dar anos de paz para você se preparar para as lutas que você vai enfrentar. Tudo está bem, sim, tudo está bem neste momento, mas vão existir altos e baixos, vão existir desertos, vão existir mares em que você tem que pedir a Deus e clamar para Deus abrir aquele mar, vão existir tempos de dificuldade em que você tem que estar preparado e tem que preparar o seu reino, tem que preparar a sua casa, tem que preparar a sua palavra dentro de si, no seu coração, para poder enfrentar os seus inimigos. E diz a palavra do Senhor que quando ele se entrega a Deus, Deus dá-lhe tempos de paz. E em tempos de paz, irmãos, sabem o que os homens de Deus eles fazem? Muitas das vezes, em tempos de paz existe preparação. Em tempos de paz se preparam os exércitos, se afinam estratégias. Em tempos de paz, irmãos, quando Deus nos dá a paz de Cristo no nosso coração, existe preparação que nós temos que fazer, irmãos. Nos prepararmos, nos santificarmos, buscarmos ao Senhor. Muitas das vezes nós só queremos as mãos de Deus, mas nos esquecemos de entregar o tudo de nós para Deus. Muitas das vezes o pastor pede para você estar aqui na oração, e quando pede para estar na oração, e você quer se entregar, mas não tem coragem de entregar o tudo de você para Deus, não está a entregar para o pastor. Muitas das vezes o pastor conclama um jejum, mas muitas das vezes não jejua, não busca, não se prepara. E tempo de paz é tempo de preparação. É um tempo em que nós nos temos que preparar para lutar contra o nosso inimigo. É um tempo que nós temos que nos preparar para lutar contra aquele que é inimigo das nossas almas. A palavra do Senhor nos diz que Asa agora vai preparar todos os seus exércitos, que Asa agora vai preparar e afinar estratégias. Irmãos, aquele homem sabia que as lutas são constantes. Você sabe que pertencendo a Cristo, a sua luta ela será muito superior quando você estava no mundo. Porque quando você se entregou a Cristo, quando você se entregou a Jesus, você sabe que o seu inimigo ele se levanta com muito mais fúria. Quantas das vezes, irmãos, homens que aceitam a Jesus, que tudo parece que está bem financeiramente e que de repente tudo acontece, porque o inimigo ele vai tentar assustá-lo, vai tentar lhe colocar medo para que você venha a desistir. Quando eu aceitei a Jesus há 12 anos atrás, eu tinha 3 caminhões a trabalhar numa empresa. Na mesma semana, os 3 caminhões avariaram. Eu fui a correr direto ao pastor presidente e expliquei-lhe a situação. Aquilo nunca me tinha acontecido. Ele diz: eu tinha falado contigo que aceitando a Jesus nós temos que nos preparar para que o inimigo ele venha ele próprio a desistir e não a fazer que nós desistimos. Muitos aceitam a Jesus, irmãos. Muitos levantam a sua mão e quando os impactos eles vêm, desistem, metem as culpas no nosso Deus. Mas sabe de uma coisa? Quando Ele te tira 3 caminhões ou Ele te tira algo, é porque Ele quer te entregar coisas muito maiores. É porque Ele quer te entregar uma frota inteira.
Quando Ele te coloca, quando Ele te tira uma casa, por exemplo, Ele quer te entregar um condomínio inteiro. Nós não pregamos prosperidade, mas eu confio no Deus ao qual eu sirvo. Eu sei quando Deus permite que nos seja tirada alguma coisa, Deus vai entregar sempre em dobro. Mas para isso temos que confiar em Deus, irmãos. Para isso temos que esperar nos caminhos do Senhor. Para isso temos que esperar muitas vezes 5 anos, 10 anos, 15 anos. Ter paciência, manter-se firme, manter-se constante na presença do Senhor e dizer: Senhor, tudo isto me está a acontecer, mas eu estou aqui, estou firme. Senhor, tudo estão a tentar me destruir, estão a caluniar-me, Senhor, mas eu estou aqui na Tua presença, Senhor. Senhor, eu estou com dificuldades, eu estou com dor, eu estou cansado, Senhor, mas eu estou aqui em oração, Pai, de joelhos a buscar-te, Pai, há 1 ano, há 2, há 10 anos, Pai. Eu estou aqui, Pai, porque eu acredito em Ti, porque eu confio em Ti. Eu sei, meu irmão, que eu estou a falar para Ti que estás aqui nesta noite. Eu sei que estou a falar para alguém que está na sua casa. Continue a confiar em Deus, porque Deus vai te dar coisas maiores, vai te dar coisas grandes. Espírito Santo, eu sei do que estou a falar, irmãos. Então Asa, Deus dá-lhe a paz e ele começa a preparar os seus exércitos. Ele começa a afinar estratégias. Qual é o seu exército que Deus te confiou? Quantos tens dentro da tua própria casa? Tens 2, tens 3, tens 4, é um pequeno exército. Tens 10, tens 20 confiados a ti. Continua a tomar conta dos teus filhos, continua a tomar conta da tua esposa, continua a tomar conta daqueles que te foram confiados, porque Deus tem vitória para ti. E diz a palavra de Deus que através da paz que Deus colocou em Asa, no reino de Asa, naqueles homens, naqueles milhares e milhares de homens, que a palavra nos diz: disse pois a Judá, Asa, o rei Asa disse para Judá, para todo o reino: edifiquemos estas cidades e cerquemo-las de muros, torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está quieta diante de nós. Irmãos, o rei Asa era um visionário. O rei Asa era um homem como poucos. Muitos que tinham uma visão, como que muitos hoje chamam uma visão sobredotada. O rei Asa tinha uma visão do mundo diferenciada, enxergava o mundo físico através do mundo espiritual. Muitos tentam enxergar o mundo espiritual, tentam enxergar o mundo espiritual, o mundo de Deus, através do mundo físico, através da sua riqueza pessoal, através dos seus bens. Mas o mundo espiritual, ele tem que ser vislumbrado, meus irmãos. Tem que ser diferente, ele tem que enxergar o mundo físico através do mundo espiritual. O rei Asa, ele estava a enxergar o seu reino através do mundo espiritual. Ele estava a enxergar a sua casa, aquilo tudo que lhe tinha sido confiado, através do mundo espiritual, através da palavra de Deus, através das ordens de Deus. E diz a palavra que este homem, ele ordenou que se edificassem cidades. As cidades estavam esquecidas, as cidades estavam destruídas, as cidades estavam mal cuidadas. Imagine esta cidade como sendo a sua própria casa. Como está a tua cidade? Como está o teu lar? Muitos homens vão trabalhar, mulheres vão trabalhar, às vezes, infelizmente pela ganância do dinheiro, estão 15, 30 dias fora do país e deixam as mulheres esquecidas. Vêem as mulheres, ou quem sabe os homens, 12 vezes por ano. Numa aflição tudo é possível, mas um tempo longo, anos, é preciso ter cuidado, porque a destruição pode chegar à sua casa. Há que vigiar, porque muitos lares,
Muitas cidades estão esquecidas, muitas cidades elas tornam-se destruídas, muitas cidades elas estão mal cuidadas, porque nem tudo é dinheiro. O dinheiro ajuda, é certo, dentro do lar ajuda sim, em muito. Você é servo, pode ser próspero e muito, mas para isso há que cuidar da tua cidade, há que cuidar do teu lar, há que cuidar da tua casa, há que cuidar daquilo que te foi confiado, dos teus filhos, para que quando os teus filhos tiverem 18, 20 anos, já estiverem fora de casa, tu não te lembrares de sequer como e quando eles cresceram. São muitas as casas, irmãos, que os seus filhos eles crescem, que os seus filhos eles vão brincando, vão crescendo, vão estando na escola, crianças, adolescentes, chegam à fase adulta e que os pais não se lembram como eles cresceram porque não tiveram essa oportunidade. Você é servo de Deus. Você pode nesta noite e deve edificar a sua cidade, edificar a sua casa. Você pode e deve, meu irmão, edificar com certeza a sua casa. Que estão esquecidos, não estão cuidados, muitos estão destruídos, tal qual aquelas cidades elas estavam, irmãos. Asa, ele vai cuidar primeiro daquelas cidades, ele vai edificar todas aquelas cidades. E sabe o que ele vai fazer a seguir, irmãos? Como um capítulo muito conhecido nosso, um servo de Deus, Neemias, ele vai colocar muros ao redor das suas cidades. Asa, ele era um visionário. Asa era um homem de Deus, era um homem instruído pela própria palavra do Senhor. Ele primeiro, ele edifica a sua casa e logo de seguida, ele começa a edificar muros destruídos. Todos podem olhar, todos podem espreitar. Muros destruídos levam muitas das vezes ao fracasso. Muros destruídos são muros mal cuidados. Todos podem espreitar, todos podem entrar. Cidades são muros, são cidades inseguras. Como está a tua cidade? Como estão a tua proteção da tua cidade? Como está a tua casa? Como está a proteção da tua casa? Como tens colocado os teus muros? Como estão os teus muros da tua cidade? Irmãos, a palavra de Deus, ela nos leva muitas das vezes a contextos diferenciados, porque a palavra de Deus, ela nos quer falar de maneiras diferenciadas. Ela pode ser aplicada para a minha e para a tua vida. Aqui nós estamos a ver um rei que edificou a cidade, que ele coloca muros ao redor daquela própria cidade. Mas Deus nesta noite nos manda ter cuidado. Edificar a nossa casa, edifica a tua casa, protege a tua casa nos caminhos do Senhor e coloca muros ao redor da tua casa para que nenhuma praga entre, para que nenhuma maldade entre, para que o inimigo não venha a entrar, para que o inimigo não venha a destruir a tua casa, para que o inimigo não venha a tocar nos teus filhos, para que o inimigo ele não venha a colocar os teus filhos nas drogas ou no tabaco ou quem sabe na prostituição. Esta noite é noite de edificar o seu lar, é noite de proteger a tua casa, é noite de colocar muros ao redor da tua casa, para que a tua casa ela venha a ser protegida. Quem sabe também o teu ministério. Quem sabe, irmão? Tens um ministério que foi confiado? Eu tenho certeza que sim. Coloca muros ao redor do teu ministério. Busca mais incessantemente. Porque nem tudo é fácil. Quem nos dá coisas fáceis, muitas das vezes não é o próprio Deus. Vocês se repararem na palavra do Senhor, muitas das vezes o próprio Deus criou dificuldade à sua casa, aos seus escolhidos, para que eles viessem a ser mais fortes.
Quando Deus Ele te cria algum tipo de dificuldade, é para que tu venhas a ser mais forte. É para que quando encontrares problemas verdadeiramente grandes que se levantam contra ti, é para que tu estejas preparado ou preparada para lutar contra esses inimigos, que é o inimigo muitas das vezes da nossa alma, o inimigo da nossa casa, o inimigo da nossa família, o inimigo do nosso ministério. E Deus vai dizer que Asa vai colocar muros, vai colocar torres, vai colocar portas, vai colocar ferrolhos. Tudo tem uma simbologia. Tudo, irmãos. Colocar torres em lugares altos são lugares que podemos enxergar longe, são lugares em que podemos avistar o horizonte. Deus manda-te dizer nesta noite que quando tu edificares a tua casa, quando tu colocares os muros ao redor da tua casa, quando tu levantares as torres, Deus manda-te dizer que tu vais ter uma visão diferenciada e tu vais enxergar mais longe, tu vais enxergar no horizonte, tu vais ter mais sabedoria, tu vais ser mais levantado com maior capacidade, tu vais enxergar aquilo que o mundo não consegue. Tu vais conseguir, irmãos, enxergar o que a maior parte do ser humano não consegue enxergar. Porque é que há homens prósperos, muito prósperos na terra? Porque ele consegue enxergar o que tu nunca conseguiste ver, nem pensar. Porque é que existem homens de Deus muito abençoados, onde milhões aceitam a Jesus, ou muitos homens muito ricos, mulheres muito ricas, porque Deus lhes colocou uma visão diferenciada, que eles conseguem enxergar 100, 200 anos à frente do nosso pensamento atual. Acredite, irmãos, se Deus quiser nesta noite, Ele coloca na tua mente uma sabedoria tal que tu consegues enxergar o que tu nunca sequer imaginaste. Muitas às vezes desejam ter empresas, mas Deus ainda não lhes deu autorização para ter essa empresa. Muitos desejam ter essa empresa, mas Deus ainda não lhes deu a visão, não lhes deu a sabedoria para enxergar, ainda não colocou na sua vida a torre para poder enxergar mais longe. Mas nesta noite Deus vai fazer diferente. Nesta noite, irmãos, aqueles que não viam vão passar a ver, aqueles que não tinham vão passar a ter, aqueles que julgavam que não conseguiam alcançar as bênçãos de Deus, a partir desta noite vão conseguir alcançar. Sabe por que é que você vai alcançar? Não é porque você é bonito ou bonita, você só vai poder alcançar porque nesta noite você está a entregar a sua vida para Jesus. Porque nesta noite, irmãos, você está a entregar a sua vida para Jesus. Eu sei que já estou a falar aqui com alguém. Mas o pastor não me conhece. Não, eu não te conheço. Eu sei que Deus está a falar contigo. Entrega a tua vida para Jesus e tu vais ver o que Deus vai fazer na tua vida. Eu não conheço a tua vida, não conheço como está o teu lar, não conheço como estão as finanças, não conheço como está o teu ministério, não conheço se eras pregador ou não, levita ou não, mas eu sei de uma coisa: Deus está a falar contigo nesta noite. Portas são lugares que acedem à tua intimidade, são lugares que acedem ao teu reduto familiar. Meus irmãos, Asa e o seu povo buscaram ao Senhor em temor e tremor. Buscaram a Deus na sua habitação. Buscaram a Deus na sua intimidade. Mas uma coisa, depois de Deus permitir que Asa ele fosse abençoado, depois de permitir que Asa ele se entregasse nos caminhos do Senhor, que ele já era um servo, mas entregar todo o seu reino, todos aqueles que lhe estavam confiados, todos a caminho das portas do trono de Deus, porque Asa ele colocou aquele povo a adorar todo ele a Deus, irmãos.
E Deus permite edificar as cidades, Deus permite colocar muros ao redor das cidades, Deus permite colocar torres de vigia naquelas cidades para começarem a enxergar mais longe, para começarem a ver o seu inimigo mais longe. Deus permite que as portas e os ferrolhos que dariam segurança àquelas portas, elas pudessem ser abalizadas, elas pudessem ser consertadas, elas pudessem ser fortes, elas pudessem ser resistentes. Mas quando Deus permite tudo isso, um rei chamado Zerá, o etíope, saiu contra eles com 1 milhão de soldados. Imagina, irmãos, você está só na sua casa e 100, 200 pessoas com paus ou com armas começarem a rodear a sua casa. Agora imaginem o reino de Judá, 1 milhão, começarem a tentar destruir tudo aquilo que tu construíste. Imaginem teres o teu lar, o teu reduto, teres a tua própria casa, o teu ministério, e 1 milhão saírem contra ti para te tentar destruir. Não é fácil, irmãos. Tem que ser forte, tem que ter Deus na sua vida. Eu creio que todos os que estão aqui têm Deus na sua vida. Eu creio que todos aqui têm um concerto e uma aliança forte com o nosso Deus. Eu creio que todos os que estão aqui desejam mais do reino do Senhor. Eu creio que todos os que estão aqui estão atentos à mensagem desta noite, porque esta mensagem, ela não é só para mim, esta mensagem é para ti que estás aí se calhar a falar, é para ti que estás aí que não estás com atenção nesta palavra, mas esta palavra é para ti. Esta palavra é para os servos de Deus. A palavra do Senhor diz, quando o pregador prega, é Deus que está a falar através do pregador. Como não se está atento à palavra de Deus? A palavra de Deus, irmãos, eu tenho certeza que está a falar nesta noite contigo. Eu tenho certeza, irmãos, que está a falar contigo nesta noite. Eu tenho certeza que vidas elas serão mudadas nesta noite. Sabe, irmão e irmã, Deus tem um propósito para a tua vida, porque Deus tem um chamado para ti. Um chamado que Deus colocou na tua vida. Não é para mim, não é para o teu colega que está ao teu lado, é para ti, para fazeres a obra do Senhor. É para você que está em casa, que está aflito, que está desesperado, que está angustiado, que está amargurado, que está a chorar e que pensa que não tem esperança. Saiba de uma coisa: é tempo de edificar as casas, é tempo de colocar muralhas ao redor da tua casa. É tempo, irmãos, de proteger aquilo que nos foi confiado. É tempo, irmãos, de proteger tudo aquilo que nos foi confiado. Eu tenho certeza que se você colocar esta palavra no seu coração, Deus vai te dar coisas grandes, coisas inimagináveis, coisas que no teu pensamento tu um dia pensaste e que julgastes que nunca iria acontecer na tua vida. Existem pessoas que desistiram dos seus ministérios. Existem pessoas, irmãos, que estavam a pensar em desistir do seu lar. Não desista do seu lar, não desista da sua casa. Edifique a sua casa, coloque muralhas ao redor da sua casa, coloque torres para enxergar o inimigo. Eu agradecia que a igreja se colocasse de pé em nome de Jesus. Diz a palavra de Deus que este homem, quando vieram 1 milhão de inimigos contra ele, 1 milhão de inimigos que vieram contra aquele homem, diz a palavra do Senhor que quando Azel sai com o seu exército, ele consegue destruir 1 milhão de homens, 1 milhão de problemas. 1 milhão de homens que eram sanguinários, que iriam ali só para destruir a casa, para destruir todas aquelas cidades e colocá-los como escravos.
E diz a palavra do Senhor, mais à frente, se você depois em casa quiser ler, pode ler, para você testificar que é verdade, que aqueles homens agora vão perseguir aqueles seus inimigos. E aqueles homens que vinham para pilhar as cidades, que vinham para levar tudo aquilo que eles tinham, todas as suas reservas. Asa com os seus soldados, bem preparados, balizados na palavra, homens que tinham temor e reverência no Senhor, homens que quando foram para a luta, o próprio rei Asa colocou o seu exército não em mão de homem, mas colocou o seu exército nas mãos de Deus. E ele vai dizer, pode ser pequeno, pode ser grande, mas tu à frente deste exército sairás vencedor. Irmão, quando tu colocas o próprio Deus à frente do teu problema, à frente do teu exército, com certeza sairás vencedor. E Deus dá mais do que aquilo que muitas vezes nós pedimos. E diz a Bíblia que Asa e todos os seus soldados perseguiram os seus inimigos, e muitos foram os bens que Deus deu através dos seus inimigos. Deus deu ovelhas, Deus deu camelos, Deus deu ouro, Deus deu prata, Deus deu vestes. Deus deu tudo aquilo, mais do que aquilo que eles pensaram. E a palavra nesta noite para o teu coração: se tu te entregares a Jesus, se tu primeiramente entregares a tua vida a Deus, consertares o teu altar, consertares a tua casa, edificares a tua casa, edificares a tua cidade, colocares muros para que ninguém passe, para que os teus inimigos não possam tocar na tua casa, na tua família, no teu ministério, no teu trabalho, nos teus bens, em tudo aquilo que tu possuis. Se tu colocares torres de vigia, Deus vai te dar riquezas inimagináveis. Deus vai derramar do seu alto e sublime trono coisas que tu nunca pedistes, irmão. O que é que tu pedistes que Deus ainda não te deu há tantos anos? O que é que tu desejas no teu coração, na tua alma? Pregar, louvar ao Senhor. Quem sabe subir em cima de um púlpito e que não tens coragem ou tens vergonha, Deus vai retirar essa vergonha. Deus vai te dar coragem e Deus vai te colocar em lugares diferenciados. Deus vai te colocar em frente de multidões para pregares. Deus vai te colocar em frente de multidões para louvares. Deus vai te colocar não só dentro de templos, mas Deus vai te colocar na rua a evangelizar, e massas, homens, milhares chegarão-se a Cristo e levantarão as suas mãos para adorar ao nosso Deus, irmão. Muitos dos que estão aqui ainda serão usados por Deus, porque vocês acreditam na palavra do Senhor.